O versículo 32 é a passagem que tomamos para a nossa edificação dessa noite. E queria muito parabenizar os irmãos, especialmente os irmãos de mais longe, né? Temos irmãos que moram em municípios vizinhos, que realmente é um desafio se encontrar na casa de Deus, e os irmãos bravamente têm lutado por sua fé, de maneira que queremos muito que se sinta cordialmente abraçado, bem-vindo e encorajado da nossa parte, para que a cada dia seja crescente e vigorosa a fé dos meus irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante, nós lemos assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e deixou tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Queria convidá-los uma vez mais para orarmos, pedirmos a bênção de Deus para esse momento de meditação, de reflexão na palavra de Deus. Curva sua fronte, vamos orar. Querido Pai que está no céu, certamente que nossa vida está em Tuas mãos, que somos gratos por ter nos incluído entre aqueles que adoram o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora estamos no momento em que apreciamos a Tua palavra. Nos dê a Tua graça para esse momento, Senhor, para que a Tua palavra seja fielmente exposta e o nosso coração esteja completamente aberto para receber o que o Senhor deseja nos comunicar. Abençoe-nos, Senhor amado. Em nome de Jesus, rogamos por nós próprios, para que sejamos em tudo dóceis diante da Tua palavra. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui o registro da conversão de Mateus, né? Mateus, publicano, também chamado de Levi, a passagem que temos na nossa mão, né? Autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Primeiro, eu digo não em relação ao tempo em que foi escrito, mas o primeiro que aparece, o primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. E aqui nós temos o registro de sua conversão, né, do chamado do Senhor para que Mateus dedicasse sua vida a servir e seguir o Senhor Jesus. Nós temos aqui, em poucas palavras, as atitudes de Mateus em relação a esse chamado. Temos a belíssima defesa que o Senhor faz dele e de outros companheiros que ele resolveu envolver com o Senhor Jesus. E então aqui nós temos uma passagem muito especial que mostra um discípulo sendo chamado, né, pelo Mestre, e o seu relacionamento com o Senhor Jesus, né? É maravilhoso quando a gente olha para esse texto e percebe assim a mútua atitude de se envolver. O Senhor desejando envolver-se com Mateus e com seus amigos, e Mateus desejando a cada instante estar mais perto do Senhor, se envolver com o Senhor.
E o grande desejo ao olharmos o chamado que o Mestre fez a Mateus é exatamente ver em nós, em cada um de nós, a mesma intenção de se envolver com o Mestre, a mesma atitude de estreitar os laços com o Senhor e vê-lo, por sua vez, se aproximando também de cada um de nós, né? Cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais familiarizado com Ele, mais íntimo com Ele, né? Que é grande empreendimento para a vida de cada um de nós, se aproximar do Salvador das nossas almas. Nessa noite pensamos sobre o chamado do Mestre, né? Olhando o Mestre chamando Mateus, pensamos sobre o seu chamado, sobre o seu efeito, né? E durante esses momentos em que pensamos no chamado do Mestre, de nosso Senhor, nós vemos num primeiro momento, olhando para os versículos 27 e 28, o chamado para ser discípulo feito a um publicano que soube responder de uma forma memorável. Depois vemos o chamado recebendo e oferecendo o melhor, né? Recebendo o melhor porque ele recebia Jesus como Senhor da sua vida. Nada é melhor do que o próprio Senhor Jesus. E oferecendo o melhor porque ele oferece ao convívio do Senhor Jesus, que ele tinha recebido como Senhor de sua vida. Ele oferece o convívio com seus amigos, né? Ele oferece um banquete, ele oferece um lugar em sua casa. E por fim nós veremos o prazer de ser defendido pelo Senhor Jesus diante das críticas que os fariseus e seus escribas fazem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se levanta em defesa dos seus discípulos, dizendo assim muito claramente que eles não eram o alvo do seu ministério. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então nós vemos aqui a defesa que o Senhor Jesus faz de seus discípulos. Isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos Jesus numa atitude de defender seus discípulos, nós vemos a sua defesa a respeito de nós próprios, né? Então vemos ele em tudo cuidadoso conosco, em tudo interessado em nos proteger, em nos defender, em estar do nosso lado nas horas em que os críticos se levantam contra nós, nas horas em que é posta em dúvida a nossa dignidade de ser discípulos, né? Então será com certeza um momento bem interessante de se meditar nessa passagem, né? O texto começa mostrando aqui o chamado para ser discípulo, nos versículos 27 e 28, onde está escrito assim: passadas estas coisas, que coisas seriam? As coisas que passaram, não é bom que a gente esqueça. A cura do homem que tinha sido baixado do telhado, né? Tinha passado também a cura de um leproso, vocês lembram? Né? E que mais? A pesca maravilhosa, né? Pesca maravilhosa. Então, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi é o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, como tivemos a oportunidade de dizer. Tinha por ocupação a coleta dos impostos para o Império de Roma. Ele era um publicano, né? Seguramente uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, seguramente uma pessoa muito bem sucedida, mas também acolhida com muito má vontade dentro da comunidade de Israel. Israel olhava para os cobradores de impostos e viam esses cobradores de impostos como aqueles que tirava deles parte daquilo que Deus tinha dado para sustento de sua família.
Cobrador de imposto não era bem visto na comunidade de Israel. E quando eles olham para um cobrador de imposto, eles rapidamente enxergam uma pessoa indesejável. Ele, entretanto, é chamado para seguir o Senhor Jesus, mesmo que ele tivesse assim a maior crítica de todos os moradores de Israel, mesmo que ele não fosse querido de ninguém em Israel. O Senhor Jesus abre espaço entre os seus discípulos e diz para aquele cobrador de imposto: segue-me, segue-me. Eu imagino que era uma abertura nova, que nenhum dos rabinos que costumavam pregar, se fazer acompanhado de discípulos naquele tempo, costumava acolher entre seus discípulos um discípulo que fosse um cobrador de imposto. Porque o cobrador de imposto, ele era alvo do maior desagrado de todos. Irmãos, a gente não acolhe com bom gosto aquele que diminui os nossos bens. Mas acontece que muitos cobradores de imposto não procediam com correção. Às vezes eles eram desonestos. Eles cobravam muito mais do que era devido. Não estou dizendo que era o caso de Mateus, porque em nenhum momento a Escritura insinua que Mateus era um homem desonesto, né? Mas o grande fato é que Israel não via eles como pessoas queridas, né? Eram pessoas que não eram queridas. Acolher entre seus discípulos um cobrador de imposto era atrair para o próprio ministério de Jesus crítica, né? Era atrair o aviltamento que esses cobradores de impostos tinham sobre si. Mas Jesus não dá bola para isso. Ele não olha para esse lado, e simplesmente passando perto da coletoria, o local onde aquele homem trabalhava, sabendo que tipo de ofício ele realizava, então Jesus chama, consciente que se tratava de um cobrador de imposto. Ele diz: segue-me. São poucas palavras, mas são palavras significativas. O Senhor conhece a quem ele chama, e Mateus, ele conhecia de uma forma profissional, porque ele está no ambiente de trabalho, na coletoria. Ele sabia quem era aquele homem, ele sabia a crítica que Israel tinha para aquele homem, ele sabia as consequências de chamar um cobrador de imposto para o seu próprio ministério. À medida que ele chamasse um cobrador de imposto, ele seria visto como associado a alguém que dilapidava os proventos daquela sociedade, que diminuía os ganhos das comunidades israelitas. Ele se viria diante de toda a comunidade como alguém associado a alguém que diminui a prosperidade do povo, alguém que diminui as bênçãos que o povo recebe da mão de Deus. Jesus sabia de tudo isso. Isso nos faz pensar sobre o chamado que ele fez a cada um de nós, porque não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu acredito que passaram, mas muitas vezes, diante de nossas falhas, diante de nossos deslizes, né? As nossas pisadas de bola, né? A gente fica pensando: ah, meu Deus, será que o Senhor não está arrependido de ter me chamado para ser um crente? Eu às vezes faço tanta besteira, meu Deus. Eu acho que cada um de nós já se deparou com uma situação dessa. Irmãos, Jesus, sabendo que Mateus era um cobrador de imposto, Jesus, sabendo que atrairia crítica para seu ministério, ainda chama Mateus. Mesmo sabendo, ele chamou eu e você. Mesmo nos conhecendo a nossa vida pregressa e a nossa vida futura, ele sabe muito bem tudo que nós fizemos e vamos fazer.
Ele sabe quem somos. E ainda assim nos chama, irmãos. Ainda assim nos inclui. Ainda assim se importou conosco. Ainda assim abriu junto dele um lugar onde nos recolhêssemos, onde nos acostássemos, onde fôssemos recebidos entre os seus discípulos. Ele nos quis. Ele quis especificamente a nós junto dele. Ele sabia quem éramos, nossas falhas até que nem cometemos ainda, mas ainda assim nos acolhe junto de si. Um amigo de verdade, um amigo talvez mais disposto pelo nosso bem do que nós próprios. Um amigo que não se importa nas desvantagens que representa nos acolher junto dele. Um amigo que quer nos conceder vantagens junto dele e que sabe que nós precisamos de vantagens que só ele tem para nos dar. Como é o caso da vida, a vida eterna. Só ele consegue dar essa vantagem a nós. Nenhum outro dos nossos amigos ou parentes podem conceder a vantagem de obter a vida eterna. Nós vemos aqui um chamado poderoso, porque esse homem, estando confortavelmente em seu local de trabalho, como um oficial romano, como um homem de grande projeção, que galgara um posto de confiança no maior império de então, ele é chamado e tudo deixa. Vocês observaram a forma que o texto nos apresenta? O texto diz: ele se levantou, versículo 28. Vamos ler juntos, versículo 28. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Olha, irmãos, como é interessante aqui. Mateus recebe um chamado muito poderoso, muito envolvente, que pegou o coração dele de jeito, porque estando em uma alta posição, num cargo de confiança do Império Romano, tendo alcançado projeção diante do maior império do mundo antigo, ele abre mão e, deixando tudo, segue o Senhor Jesus. Ele segue Jesus com uma demonstração que tinha recebido um chamado que não podia desprezar. Talvez ele pudesse desprezar os insultos dos judeus que naquela comunidade não o tratava como bem-vindo. Talvez ele pudesse desprezar os riscos de servir de cobrador de imposto num local onde tinha sicários, onde tinha zelotes, onde tinha homens capazes de matá-lo por ser simplesmente um cobrador de imposto. Mas quando ele ouve aquele chamado, dito com pouquíssimas palavras: segue-me, aquilo foi diferente. De uma forma inexplicavelmente diferente, ele despreza todo o prestígio de ser um alto funcionário romano e segue aquelas pouquíssimas palavras sem nenhum argumento que o convencesse. Não precisou de argumento. Palavras que não lhe ofereciam vantagem nenhuma, talvez lhe acumulasse de muitos riscos, de muitas desvantagens, mas palavras vindas de um soberano, de alguém que, falando ao coração dele, não lhe deixa uma outra atitude de resto, senão levantar-se e tudo deixar e seguir aquele que o chamava, tratando-o agora como seu próprio Senhor, como superior ao seu antigo Senhor, como superior ao César de Roma, como superior a toda e qualquer vantagem que o mantinha. Ele levanta-se, tudo deixa para trás e segue ao Senhor. Que chamado é esse?
Que palavras são essas que são tão poucas e, no entanto, tão poderosas? Que palavras são essas que rompem as gerações, se fazem traduzidas para a nossa língua depois de tantos séculos, depois de 20 séculos, e chegam a nós, e nos envolve também a nós, porque muitos entre nós essa noite também se sentiu chamado, também se sentiu envolto dessa força estranha, poderosa, superior ao imperador de Roma, às vantagens do cargo, aos riscos e aos confortos, superior a tudo, superior ao tempo. Que chamado é esse, tão eficiente, que envolveu Mateus e o fez um súdito de um rei de aparência tão pobre? A profecia de Isaías, falando a respeito dele, dizia que, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Ele não se fazia coberto de um manto real, com incrustações de ouro, com pérolas. Sua cabeça não trazia um diadema, uma coroa, não, mas a sua voz era seguramente a voz de uma majestade suprema, de alguém a quem não era possível lhe rejeitar o chamado, um chamado poderoso. Chamou Mateus, levantou uma igreja no curso da história e nos pôs de pé aqui para servi-lo. Um chamado inescapável. Muitos tentaram fugir desse chamado e depois se acharam prostrados diante dele, quando ele, em forma física, nem aqui estava mais. Que força é essa? Que domingo após domingo me põe diante de vocês para falar dele, e que me trouxe, me levou de minha casa, da minha família, para falar dele, e que põe diante de muitos, a muitos, para continuar falando dele. Que força é essa que nos envolve a nós? Já nos apercebemos que estamos envolvidos em algo que não conseguimos explicar e também não conseguimos parar de atender? Conseguimos explicar essa força que age em nós? Que força é essa? Porque atendemos esta força, esse chamado, com tanta devoção e piedade? Por que nos achamos assim tão envoltos? Por que Mateus se achou tão envolvido? Ele tudo deixou e não foi menos poderosa em nós do que nele. Eu quero lhes dizer que ali tinha um homem com quem o chamava presente diante dele. E aqui se acham homens e mulheres com alguém que os chamou e que nem lhe viram, entretanto não puderam recusar de atender. Ó força excomunal de Cristo Jesus, que atua nas vossas vidas, meus irmãos, e eu nem consigo explicar, que me move a falar dele, e eu não posso me recusar, graças a Deus por isso. Ó força que vai além das minhas vontades, porque eu assumo diante de vós, irmãos, que não é igual a dele a minha vontade. A minha vontade é impiamente diferente da dele, e graças a Deus que, anulando a minha, se cumpre em mim a vontade dele. Graças a Deus por isso. Força poderosa desse chamado. Ó chamado majestoso, poderoso, inexplicável, que rompe gerações, que se dilata no tempo, que vence o tempo e se mostra poderoso
a cada dia mais abrangente, envolvendo o mundo, homens ao redor de todo o mundo, envolvidos nesse chamado, impressionados por esse chamado. A abrangência desse segue-me é inexplicável. Quando ele diz segue-me, a gente entende, segue-me é eu ir atrás dele, isso é segui-lo, eu ir na mesma direção que ele está indo, mas não apenas fisicamente, porque o chamado foi feito a nós também. Esse segue-me esse chamado do Senhor, essa convocação é para pensarmos como Ele pensa, para falar as coisas que Ele disse que fossem anunciadas, é para mudarmos nossa vida e adquirirmos para nós próprios os hábitos que são dele, de atender a voz de Deus, o seu Pai e nosso Pai. Esse segue-me se trata de um chamado abrangente, que abrange os segmentos todos da nossa vida. Cada um de nós, na experiência desse segue-me, tem notado que não há 1 milímetro de nossa vida que não esteja debaixo desse abrangente chamado para seguir. Nossa vida foi abrangida inteiramente. Ele reclamou todas as áreas de nossa vida. Nós não conseguimos rejeitar o chamado. Tudo que nós conseguimos foi repetir o chamado. E nos sentimos muito desconfortável quando não lhe atendemos em algum pormenor. Nos sentimos grande desconforto. Esse chamado é um chamado para a vida. É um chamado para a luz, para que, saindo das trevas, nos dirijamos para a sua luz. É um chamado magnífico, majestoso, poderoso. É um chamado de um mestre poderoso. Chamado para ser discípulo, para aprender a cada dia e não se achar capaz de orientar-se a si mesmo, mas cada dia orientar a sua vida pelo pensamento dele, porque ele tem muito a nos dizer a cada dia, todos os dias, todo o dia, muito a nos dizer. Tem o mestre que nos chama, que chamou Levi, que chamou Mateus. Aqui na segunda seção do nosso texto, nós vamos pensar a respeito de receber e oferecer o melhor. O versículo 29 fala disso, dizendo assim, podemos ler juntos? Versículo 29, vemos assim: então lhes ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Aqui eu vejo Levi em tudo empolgado, porque tinha se feito discípulo de Jesus. Ele vai aos seus amigos e lhes comunica a novidade: eu sou um discípulo de Jesus, acredita nisso? Eu imagino a empolgação do coração de Mateus. O mestre vai à minha casa, eu vou levá-lo para jantar conosco, oferecer-lhe um grande banquete. Eu quero que você esteja comigo para você ver que palavras que ninguém foi capaz de dizer algo semelhante ao que ele fala. Ele não precisa dizer muito para falar muito. Ele me disse bem pouco, eu já não faço outra coisa senão querer ouvi-lo mais. Venha, oferecerei o melhor que eu puder, um banquete, e faço questão de meus amigos todos comigo, para ouvir o que ele tem a dizer. Será que é tudo isso, Mateus?
Venha e veja. Você vai ver que eu não estou falando brincadeira, eu estou falando sério. O homem fala bem, o homem fala coisas importantes, você precisa ouvir. E segue para um outro, e mais outro, e a mesma novidade é dita a muitos, de maneira que estes amigos, conversando entre si, já comunica para outros e outros, e daí a pouco uma multidão lota a casa de Mateus. Não, os diálogos àquela mesa não foram repartidos conosco pela pena do escritor, mas com certeza aquela mesa foi ornada de muita beleza, porque tudo que foi oferecido ali estava coroado da presença de Jesus, falando agradavelmente a todos. E aquelas pessoas ouviram certamente a voz do soberano de toda a terra, aquele que tem a soma de todo o saber, da mais pequena partícula que forma o universo até as vastas regiões jamais conhecidas pelo saber humano. Ele ali se dirigiu a eles, condescendendo com a pequena estatura deles, para lhes falar de forma compreensiva e ao mesmo tempo muito frutífera. Falou a eles e lhes maravilhou e alimentou de um banquete espiritual, lógico, teológico, maravilhoso. Um grande banquete foi oferecido. Mateus, desejoso de oferecer o melhor para o Senhor Jesus. E o que ofereceu? Ele ofereceu um grande banquete. O grande banquete que certamente representava o requinte que ele queria para receber o seu mestre, que certamente representava um agrado, uma honra, aquele que lhe honrara com o chamado para ser seu discípulo. Um banquete para expressar gratidão a um mestre que o chamara, ainda que chamado representasse aviltar ou pôr em risco a boa fama do ministério de Jesus, haja vista que ele estava chamando um cobrador de imposto indesejavelmente recebido nos territórios de Israel. Então, como tributar a quem chama com tanta bondade alguém como Mateus? Um grande banquete. Ele oferece o melhor que pode, um grande banquete. Ele oferece também aqui nesse texto amigos ao mestre e o mestre aos seus amigos. Você entende isso? Ele oferece a seu mestre os amigos que pôde ter em sua casa. Convida os amigos dele para casa. O texto diz claramente: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Muitos foram trazidos ali para serem oferecidos e se tornarem amigos de Jesus. Mas o mestre foi trazido ali como o melhor que Mateus tinha para oferecer também aos seus amigos. Temos trocado esses agrados com o nosso mestre? Nós devemos perguntar para o nosso próprio coração: temos levado os nossos amigos aos pés do Senhor para oferecer os nossos amigos ao Senhor? Nós devemos nos perguntar isso. E da nossa parte, temos levado o Senhor para oferecê-lo aos nossos amigos? Quantos amigos nossos foram apresentados ao Senhor por nosso intermédio? Ali nós vemos um investimento em um jantar, para criar as circunstâncias necessárias para a evangelização de amigos, para dar curso ao ministério de Jesus. O quanto temos investido em nossos amigos a fim de que eles também obtenham como nós lugar ao lado do nosso mestre. O quanto temos investido para que os nossos amigos tenham conhecimento da salvação
e da vida eterna. Nós não estamos falando de algo tímido, nós estamos falando da vida eterna que eles precisam. A maior declaração de amizade que podemos fazer por qualquer amigo nosso é levá-los aos pés de Cristo, é levar Cristo a eles. Eles precisam disso. É bondoso de nossa parte, é misericordioso de nossa parte levar os nossos amigos a Jesus. Aqui é oferecido o Senhor Jesus um lugar de honra ao Mestre na sua casa, né? Recebendo e oferecendo o melhor. Mateus oferece em sua casa um lugar de honra para o Mestre. Oferece em sua casa um local onde Cristo seria o grande convidado, a figura mais honrada. Ele oferece um grande banquete e um lugar à sua casa. O quanto estamos dispostos a fazer isso com nossos lares? Irmãos, muitas vezes nós somos envolvidos com tantos pensamentos desse mundo, alguns de nós às vezes até é levado a pensar que nós não devemos expor tanto o nosso lar, a vida eclesiástica, ou expor a vida eclesiástica ao nosso lar, trazer alguma coisa que coloque em muito contato os nossos filhos com Deus. Mateus nos dá uma grande lição aqui. Ele é chamado pelo Senhor Jesus e, sem muitas palavras, ele traz Jesus para o lugar de maior honra dentro da sua casa, e com isso ele ensina a sua família que o maior que tinha ali era Jesus. Se o Senhor Jesus tiver lugar em nosso lar, certamente, irmãos, isso não nos causará prejuízo nenhum. E se ter Jesus em nossa casa, se ter um local de honra para Jesus em nosso lar não causa prejuízo nenhum, com que frequência Jesus é cultuado em nosso lar? Com que frequência é acolhido, amado, e o grande convidado de honra à presença de nossos familiares e de nossos familiares e amigos. Aqui nós temos um registro da alta posição em que Mateus dá a Jesus em seu lar. Isso não fez mal a ele, pelo contrário, lhe garantiu um nome que se perpetua no longo da história como aquele homem que fez algo exemplar, recomendável a todos os discípulos do Senhor, recomendável a nós. Mas ele nos deu mais. Mateus nos dá muito mais. Ele nos dá um evangelho inteiro, registrando os feitos e os ensinos do Mestre. O que ele pôde captar do Mestre, ele inteligentemente colocou no seu evangelho. Merece ser lido. E garantiu ali que da sua mão, depois de sua morte, o seu relacionamento, aquilo que ele viu no Mestre, ficasse registrado para a posteridade. O quanto você tem se comprometido e garantido que fique para a posteridade do seu relacionamento com Deus. Como você tem tratado a formalidade do seu relacionamento com Deus? Mateus nos dá por escrito tudo o que ele viu nos feitos do Senhor e dos ensinos do Senhor. O máximo que ele pôde, ele nos deu em seu evangelho. Ele dedica para o resto de sua vida, ao Mestre que lhe chamou e lhe garantiu um lugar ao lado de si. Nós devemos seguir o passo de Mateus, garantir que, se a geração futura nos conheça como discípulos do nosso Senhor. Muitos de nós será desafiado pelo mundo e se sentirá intimidado de dizer que é crente. Isso acontece de várias maneiras, e isso nos afeta de várias maneiras. Mateus era um homem maduro. Ele sabia que alguém ia criticar o fato dele ser discípulo de um judeu entre os grandes súditos de Roma.
mas ele faz questão de registrar que é um discípulo do Senhor. Mateus sabia que entre os judeus ia haver crítica. Ele recebeu as primeiras críticas ali, mas ainda assim ele faz questão de receber em grande estilo o seu mestre, de não negar. E nós, com que frequência nos damos conhecer como discípulos, né, meus irmãos? Quanto temos honrado o Senhor, o quanto Ele tem se sentido honrado na nossa divulgação da nossa fé, do nosso relacionamento com Ele. Você tem medo de dizer que é crente por aí? Tem alguém que você se sente intimidado de evangelizar? Essas são perguntas retóricas, apenas para você pensar. Mas eu queria lhe desafiar a vencer, a consagrar essas áreas obscuras à luz e à majestade de Jesus, e dar a Ele não um lugar apenas tímido em sua vida, mas um lugar de maior honra, seja diante de sua família, seja diante de seus amigos, que não haja ninguém diante de quem você se intimide de dizer que é um discípulo do Senhor. Ele não merece menos do que isso, meus amados. Ele merece muito mais do que lhe podemos oferecer. Mas nós daremos um último passo na análise desse texto tão edificante. Nós vemos aqui o chamado do mestre, o chamado para ser discípulo. É um homem de vida não tão querido entre os judeus, não é? Nós vemos ele recebendo e oferecendo o melhor para o Senhor, num relacionamento belíssimo com o Senhor. Nos sentimos convidados a esse relacionamento, né, de troca, de afeto com o nosso Senhor. E por fim nós vemos aqui o prazer de ser defendido pelo Senhor, porque naquela hora ali que o Senhor vê Mateus oferecendo o melhor que podia para ele, e que se levantam críticos ferrenhos contra o ministério de Jesus e contra o discípulo recém-convertido. Aí o Senhor Jesus se levanta em defesa. Eu acho que será muito bom lermos juntos a defesa que o Senhor faz de seu discípulo novo. Vamos ler juntos? Os versículos são os versículos 30 a 32. Vamos ler juntos? Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha, que beleza! Essa palavra do Senhor Jesus já é mais volumosa do que o segue-me que vimos anteriormente, não é? Porque para nos incluir ele precisa de pouco, mas para nos defender ele está disposto a muito. Porque para nos chamar, ele por pouco está nos chamando, por muito pouco ele já nos chama, mas para se levantar em nossa defesa ele vem de longe, vai ao longe e diz muito, porque é muito disposto está para se levantar em defesa e pela salvação da sua alma. Ele está disposto a se levantar em sua defesa quando se levantam vozes contra você. Aqui nós vemos a defesa contra os críticos, né? As primeiras críticas que Mateus recebe é dos devotos, aqueles que eram os maiores religiosos daquele tempo, fariseus, homens. Não fariseu é quase um equivalente de santarrão no nosso tempo. É um homem puritano, um homem exageradamente exigente com as regras religiosas, né? Mas Jesus não encontra nesses homens exageradamente religiosos apoio para incluir pecadores. Ele antes encontra nesses santarrões uma crítica, porque ele vai aos pecadores e os arranca do estado de pecado, de miséria em que se enfiaram. Aqui o Senhor se levanta em defesa de seu novo discípulo.
E aqui nós vemos a resoluta busca dos perdidos. Ele diz isso claramente: eu não vim buscar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Eu não chamei Mateus porque achasse que ele estava corretinho, porque ele era uma pessoa, não, eu chamei ele porque eu entendo que ele é pecador, eu fiz porque eu quis. Jesus está dizendo em últimas palavras isso: eu sei que ele é pecador, foi exatamente o que eu quis fazer, foi chamar pecadores. Não pensem que as críticas de vocês me desanimam, não. Eu tive um firme propósito de buscar os pecadores. Não se engane, não foi o justo que eu vim buscar, não foi vocês que se acham aí livres de todo erro, de todo pecado que eu vim buscar, não. Eu vim buscar foi Mateus mesmo, que é pecador, que é considerado pecador, eu vim chamá-lo ao arrependimento. Nós vemos o Senhor Jesus se levantando em defesa de seus discípulos e dizendo que conhecia sim o fato de que nós somos pecadores, nos chamou apesar de sermos pecadores, nos chamou consciente de que nós não somos mais do que pecadores, nos chamou para que nós não continuássemos pecadores, para que nós fôssemos mudados, que nos arrependêssemos e assim uma vez mais nos defendesse o Senhor. Ele nos defende dos críticos, Ele nos defende da insegurança quando nós olhamos para nós e vemos nossas falhas e nos sentimos inseguros, com medo de orar e não ser atendido porque somos pecadores. Ele tem para cada um desses que tem esse medo a resolvida resposta: eu vim chamar foi pecadores, converse comigo. Eu lhe chamei inocente não, eu sabia o que estava fazendo, ore, pode pedir, eu vim chamar pecadores a um relacionamento comigo. Não tenha medo de orar porque é um pecador. Não tenha receio de ser rejeitado pelo Senhor porque é um pecador, porque Ele disse: eu vim foi chamar pecadores. Eu estou bem seguro de que lhe chamei e que você é um pecador. É você mesmo, pecador, que eu quero. Eu chamei você, consciente de que você não passa de um pecador. Eu vim chamar pecadores. E desprezando toda e qualquer insegurança, por causa da palavra de Jesus, nos apresentemos com ousadia diante dele, sabendo que se crermos nele, que ele está realmente consciente que nós somos pecadores, nos quer. Se dissermos a esse monte: sai daqui e passa para acolá, ele há de passar, porque quem chamou sabia o que estava fazendo e é poderoso para mudar em santo até os pecadores. Sim, meus irmãos, Ele nos chamou, não foi porque somos justos nem perfeitos, é porque somos pecadores, não temos ninguém para quem esconder esse fato. Se alguém não acredita na nossa palavra porque somos pecadores, paciência, paciência. Aquele que nos chamou estava consciente do que nós somos pecadores, pecadores que Ele quer mover dos amores ao pecado ao arrependimento do pecado. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma vez mais nos defende o Senhor, quando não nos deixa entregue aos nossos pecados, mas agindo no fundo do nosso coração, na sede do comando de nossa vida, no nosso coração, muda o nosso coração dos afetos, da escravidão do pecado, ao aborrecimento tão profundo do pecado, a ponto de nos arrependermos deles. E odiando o pecado, não queremos outra coisa senão oferecer banquetes ao Senhor. O que nós temos de melhor ao Senhor? Nossa consagração mais profunda, mais elevada, mais larga, mais abrangente ao que nos chamou. Queremos nos consagrar a Ele, e como lamentamos, como nos arrependemos de ter feito coisas contrárias ao coração de alguém tão pronto para nos receber. Que nunca mais sofra Ele aflição alguma de comportamento nosso,
de pensamento nosso, que para sempre encontre Ele um lugar de honra e honra em torno de nós, e que aqueles que são nossos amigos sejam conduzidos eles mesmos a olharem a alta posição em que colocamos o nosso Senhor, posição de honra, de prestígio, de inclusão, seja nos nossos círculos de amizade, seja no nosso lar, na nossa família, que desprezando todos os grandes, tomemos como grande somente a Ele, porque deixando para trás tudo, Mateus o seguiu, que o sigamos nós também, que a Ele nós também nos consagremos, e que a Ele, para Ele seja a nossa vida, e nossa vida inteira. Que o Senhor seja sempre convosco, meus irmãos, e que os abençoe com a graça de ser dele, em todos os segmentos de suas vidas. Amém. Graças a Deus.